Como falar com as câmeras? Se você tem um negócio que você precisa divulgar no digital ou até um projeto paralelo, uma coisa que você precisa desenvolver na sua carreira que envolve essa criação de vídeos, criação de conteúdo, mas toda vez que você senta na frente de uma câmera para gravar conteúdo, parece que seu coração sai do corpo, te dá 3 tipos de ansiedade, você não consegue gravar, ou se consegue, fica robótico, fica ruim, não fica legal, ninguém interage. Assiste esse vídeo porque eu passei exatamente por isso e eu acredito que eu posso te ajudar. Eu recebi um comentário esses dias lá no meu Instagram, e esse comentário me deixou muito feliz, porque eu sou uma pessoa que vim de um cenário completamente oposto. Sabe aquela pessoa que tem medo de falar em público, tem medo de gravar vídeo, que gagueja? Gente, eu suava frio quando eu precisava falar em público, faltava ar, a minha voz acelerava, eu começava a falar super rápido, porque eu ficava nervosa. E por isso eu resolvi trazer alguns insights, algumas dicas, né, que me ajudaram muito nesse processo para conseguir falar com mais naturalidade, conseguir falar de um jeito mais leve, mais fácil para ser ouvido e também mais fácil para produzir, né? E eu vou trazer essas dicas aqui para você. Então, se você está começando a criar conteúdo aqui na internet, se você quer empreender no digital, se você tem esse objetivo aí na sua vida, fica até o final do vídeo que com certeza ele vai te ajudar. E se você chegou agora, prazer, eu sou a Ana, falo sobre empreendedorismo digital, criação de conteúdo e monetização na internet. Seja bem-vindo. E a primeiríssima dica é, você vai pegar alguns dias e você vai se filmar, sem fazer nada com esse filme, você não vai nem mesmo se assistir, você só vai se filmar, por 7 dias seguidos, só para você se acostumar a olhar pro buraquinho da câmera. Aí depois, nos próximos 7 dias, você faz isso e você também se assiste, porque aí você vai começar a ver as suas manias, você vai começar a se acostumar a se enxergar ali, você vai começar a se acostumar a se ouvir, porque a gente não tá acostumado com isso, né? A gente se ouve dentro da nossa própria cabeça, mas quando a nossa voz tá fora, fica diferente. Não sei se já parou pra pensar nisso. E aí a gente acha estranho. É um processo de costume. Acostumar a olhar pra câmera, acostumar a se ver na tela do celular, depois que você já tá mais acostumado, que você já corrigiu trejeitos que te incomodam, uma mania, um movimento com as mãos, um vício de linguagem, né? Você vai corrigindo isso nesses próximos 7 dias e depois você começa a postar. Se for muito difícil pra você, você pode começar a postar pelo Melhores Amigos, aí depois você posta pro Instagram mais privado, você manda no WhatsApp, enfim, você vai um passinho de cada vez, sabe? Devagarinho, vai se acostumando com essa nova forma de existir, digamos assim, né? De postar na internet. E você vai ver que com o tempo vai ficando mais natural. O meu primeiro vídeo, quando eu postei, saí correndo, fiquei desesperada. Isso que eu nem aparecia, era só a minha voz, sabe? Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Mas é isso, a gente vai se acostumando com o tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Vai aos poucos. Segundo ponto, enxerga a câmera como se fosse uma amiga sua, um amigo seu. Imagina, personifica uma pessoa. Eu às vezes personifico a minha irmã, né? Eu penso que eu tô falando com ela, imagino que eu tô falando com ela. Então, faz isso quando você for criar os conteúdos. Imagina que você tá falando com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que gosta de você, pra você não ficar com aqueles pensamentos intrusivos, sabe? Que a gente fica, ai, meu chefe vai ver, a fulana que eu não gosto vai ver, a fulana que fala mal de mim vai ver. Cara, esquece essas pessoas, não se preocupa com elas. Pensa que você tá falando com alguém que você gosta, alguém que te ama, alguém que você ama. Vai ficar mais fácil, então você imagina essa pessoa ali do outro lado. Tem uma coisa que eu gosto de imaginar também, é reunião de Zoom, ou de Google Meet, sabe? Porque eu tava acostumada, antes de começar a criar conteúdo, a fazer essas reuniões. Porque eu trabalhava numa empresa, no mundo corporativo, enfim, e a gente fazia muita reunião. Então, quando eu comecei a gravar, eu também me imaginava nessas reuniões. Falar, é só mais uma reunião de Google, né? É só mais uma reunião de Meet. E aí ficava mais fácil, porque com essa câmera eu já estava acostumada. Tudo bem que eu normalmente não olhava pro buraquinho da câmera, né? Mas eu já estava acostumada com a sensação de estar sendo vista através de uma lente. Então isso também me ajudou. Outro ponto, teleprompter, texto decorado, esses meios, né, que existem para profissionalizar a criação de conteúdo, eu, particularmente, não gosto tanto. Pode ser que para você faça sentido, que para você funcione, mas a sensação que eu tenho é que quando a gente tenta roteirizar demais, decorar demais, usar teleprompter, o conteúdo ele fica mais maçante, fica mais chato, fica mais... entendeu? Um negócio meio... Eu evito fazer isso. Isso que eu tenho um teleprompter, tá aqui? Ah, tá ali em algum lugar, ó. Vou até te mostrar. Eu tenho. Eu comprei porque eu achei que ia ser mais fácil. Você coloca o celular aqui e reflete aqui nesse espelhinho, tá vendo? De fato, né, é mais fácil de você lembrar o que tem que falar, porque você tá lendo. Mas assim, o conteúdo não fica legal, fica fake, ele não fica natural, porque você tá lendo.
Então, a não ser que você seja jornalista, que você seja ator, atriz, é difícil de fazer o negócio fluir com naturalidade, de ficar uma coisa gostosa, com um tom de conversa, né? Que é o conteúdo que a gente gosta de assistir, se for pensar bem. A gente assiste tanto podcast, tanto entrevista. Por quê? Porque é uma conversa, né? É muito mais gostoso. Enfim, pra mim não funcionou. Mas, caso você queira testar, vou deixar o link aqui na descrição também, se dá uma olhada. Nem teleprompter, nem decorar. Teve uma época, olha o auge, né? A gente testa de todos os tipos. Eu vou colocar todas as formas que eu já testei e aí você avalia qual que é pra você. Narrar, tipo, pegar um gravador de voz, o próprio áudio do WhatsApp, narrava o roteiro que eu escrevia. E aí eu colocava um fone de ouvido, ia escutando baixinho no ouvido e repetindo. Eu aprendi isso com um cara que ensina oratória, enfim, ensina comunicação. E aí eu comecei a fazer isso. Ficava muito mais fácil, realmente, porque daí eu já narrava com a entonação que eu queria dar no conteúdo, sabe? Eu já narrava fazendo os movimentos da voz e tudo mais. Então facilitava nesse processo, ficava um pouco mais natural. Mas tomava um tempo. Mais um tempo, porque eu precisava escrever, palavra por palavra. Aí eu precisava narrar, aí eu precisava botar. Aí às vezes eu perdia o fio da meada ali, aí tinha que voltar o áudio. É uma forma, fica mais natural do que um teleprompter, é legal de testar, mas leva mais tempo. E a questão de decorar, se você tiver uma memória boa, quem sabe, né? Pra mim, memória do jeito que é não funciona também não. Mas enfim, aí eu te trouxe algumas opções para você gravar os vídeos. Aqui eu recomendo para você. Tenta falar de forma natural. É mais rápido de fazer, é mais gostoso de ouvir e depois que você pega o jeito, você vai ver que vai ficar mais prazeroso também, sabe? Pra você. No começo é mais difícil, eu sei, mas depois vai ficando mais prazeroso. E agora vamos para algumas dicas mais práticas, mais técnicas. Primeira coisa, o som. Quando a gente grava qualquer conteúdo, se a gente não tem um som límpido, né? Um som tranquilo de ouvir, ele não precisa ser perfeito, mas um som agradável de ouvir. As pessoas vão pular. As pessoas não vão assistir conteúdo com eco, com ruído, com coisas que incomodam o ouvido, especialmente se a pessoa tá de fone de ouvido, então aí que não dá, porque incomoda, né? Machuca o ouvido. Então, a primeira coisa, Ana, não sei por onde começar, investindo, o que eu compro primeiro? Microfone. Sem dúvidas. Garante que o seu som tá bom. Pode ser um fone de ouvido normal que você usa, fala ali pertinho do microfone, testa antes pra ver se tá bom. Pode ser uma lapelinha que você compre. Essa aqui, por exemplo, da Boya, já usei muito essa lapelinha. É a mais tradicional que você vê na televisão, que você vê todo mundo usando, ó. Você põe um negocinho aqui na blusa, cabo, normal, baratinho, custo-benefício ótimo, ela... sei lá, eu acho que deve estar uns R$80. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Talvez você precise comprar um adaptador, dependendo do tipo de celular que você tenha, ou de câmera, enfim, né? Mas um som é super importante, ó. Hoje eu tô usando essa daqui, que é sem fio também. Pra mim ficou um pouquinho mais prático, mas é mais cara. Então, vê qual que é a melhor pra você. O importante é que o som esteja gostoso. Regra básica. Segundo ponto, iluminação. Você não precisa de luz de estúdio, de coisas super complexas pra começar. Não precisa, de verdade. Uma janela. Eu tô de frente pra uma janela. Agora tá escurecendo, eu coloquei uma luz artificial aqui porque tá escurecendo. Mas eu gravo muito vídeo na luz natural. A luz natural resolve quase tudo, né? A gente fica querendo profissionalizar demais. Eu, quando comecei, eu comprei um monte de luz achando que aquilo ia mudar o meu conteúdo, mas na verdade não é isso que muda. O que muda são as primeiras coisas que eu falei lá atrás. A gente se sentir confiante na frente da câmera, não ficar travado, né? Esse tipo de coisa que impacta mais. Mas eu sei que é algo que deixa a gente mais confortável no sentido de seguro pra postar, sabe? A gente fica mais confiante quando a luz tá boa, quando a imagem tá boa, quando o enquadramento tá bom. Então, por isso que eu tô trazendo aqui. Luz. Quando você for sentar para gravar um vídeo, de frente para a janela, ou então 45 graus para a janela, para a luz bater aqui de ladinho. Se você precisar gravar à noite, né, e precisar de uma luz artificial, uma softbox. Também vou deixar o link aqui na descrição. Softbox é aquele elemento grande com uma luz dentro, sabe? Com um tecido translúcido na frente, que é para iluminar, ele simula uma janela mesmo, para não ficar aquela luz dura no seu rosto, que faz um monte de sombra. Então a luz fica mais naturalzinha, como se fosse uma janela. Outra coisa, evita ficar contra a luz. Se a janela tá lá, fica de frente para ela, não vai ficar de costas. Tem gente que faz isso e fica feio na imagem. Só virar, você vai ver que a resolução celular melhora, a nitidez, fica tudo melhor. Então sempre de frente ou de ladinho pra luz. Se quiser colocar uma decoraçãozinha, um negocinho diferente, ó, fica super bonitinho também. Aqui eu ponho esse abajur, às vezes eu ligo um LEDzinho, coloco uma luz de topo na cabeça, também dá pra fazer algumas coisinhas assim pra deixar mais interessante. Mas de novo, não é isso que é o que vai mudar
o seu conteúdo, né? É alguma coisa que vai te ajudar a se sentir mais segura. E por último, planejamento. Quando a gente faz um roteirinho, e eu não falo um roteiro de palavra por palavra, mas eu falo um roteiro de ideias, quais são os pontos, os macro pontos, né? Em lista mesmo, em tópicos, que você vai falar durante aquele conteúdo, seja um vídeo longo, seja um vídeo curto. Você ter um roteiro facilita demais o seu processo, porque você vai saber como começar, qual que é a conclusão, onde você vai levar as pessoas, então você não fica se perdendo, e facilita a edição também, para você cortar na hora que você vai editar uma coisa que é mais roteirizada, você sabe exatamente o que cortar fora, você sabe o que manter, sabe assim? Agora, quando é muito freestyle, você tem que tomar decisões durante a edição, e às vezes um corte que você precisa fazer de uma coisa que não ficou boa não encaixa com outro pedaço. Não sei se você já passou por isso. Se você passou por isso, você vai entender o que eu tô falando. Eu já fiz alguns experimentos assim sem roteiro e eu sofri pra editar, viu? Mas eu recomendo realmente que você faça um roteirinho com tópicos, não precisa ser nada complexo, mas pra te guiar, para você criar de uma forma mais fácil, mais leve, e também para você garantir que aquele conteúdo que você está criando tem a ver com o seu objetivo, né? Porque senão a gente vai criando coisas muito loucas, muito aleatórias, e aí quando a gente vê, a gente não tá comunicando com ninguém específico, a gente não tá atingindo nenhum objetivo, a gente tá ali meio que perdido mesmo no rolê. Então, eu recomendo que você tenha esse objetivo, que você tenha essa estrutura de linha editorial, né? Quais são os gatilhos que você vai usar na sua criação de conteúdo? Quais são os pontos importantes que você vai trazer para essa comunicação, né? Que você quer reforçar com a sua audiência, que você sabe que a sua audiência sofre, que ela tem dificuldade, quais são as dores, os medos, os sonhos dessas pessoas, que você pode ajudá-las. Então, é realmente ter um planejamento quanto a isso, que vai facilitar muito. Sem contar que você consegue gravar várias coisas de uma vez, programar os posts, que é o que eu faço, né, com bastante antecedência. Isso tira uma carga enorme dos ombros também, deixa tudo muito mais leve, muito mais fácil ao longo dos seus dias, né, especialmente se você tem outra ocupação. Às vezes você tem um emprego, às vezes você tem clientes para atender. Cara, dificilmente você vai estar 100% fazendo conteúdo, você vai ter outras coisas para fazer. E para você conseguir organizar esse tempo, você precisa, né, otimizar. Inclusive, se você ainda não sabe como planejar seus conteúdos, dá uma assistida nesse vídeo aqui, que ali eu explico como que eu faço a minha linha editorial, como que eu programo todos esses conteúdos de uma forma fácil, de uma forma leve, com um calendário, com um aplicativo, enfim, com tudo. Dá uma olhada lá.